Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Conforme eu já tinha conversado convosco, em agosto quero falar de temas que vão para além da política. Ora, a propósito das próximas eleições de Angola, eu gostaria de falar um bocadinho acerca de como é que foi a nossa colonização e como é que foi a nossa descolonização. Portanto, Angola está à beira de eleições. Angola foi, basicamente, neste período no período da sua independência, foi um país que esteve muito tempo em guerra, depois viveu naquilo que podemos dizer que foi uma cleptocracia, em que as pessoas que estavam próximas do poder se apropriaram da maior parte da riqueza do país, e agora penso que, infelizmente, ainda não vai dar provas de ser uma democracia madura. Para vocês terem uma ideia, portanto, a UNITA não teve direito o espaço televisivo ou uma cobertura televisiva minimamente justa, toda a comunicação foi claramente manipulada ou era claramente pró-MPLA, para vocês verem que também ainda não há uma democracia madura a muitos níveis. Por exemplo, o líder da UNITA, em Angola não é um país particularmente racista, mas o líder da UNITA foi acusado de ser mestiço, digamos, não ser um negro puro, foi acusado de ser tanto angolano como português, e ele renunciou à nacionalidade portuguesa. Portanto, as coisas lá não se passam como num país europeu, e, embora, conforme eu disse, Angola não é um Estado falhado, é um Estado soberano, em que há coisas que funcionam, em que o Estado, de uma geral, controla o território todo. Ora bem, como é que ocorreu a nossa colonização de África? Um dos mitos cultivados pelo Estado Novo foi que nós que andávamos por África há 500 anos. Isto não é bem assim, ou seja, Portugal navegou aquelas costas, ou navegava aquelas costas há 500 anos, tinha pequenas feitorias, pequenos sítios que controlava no litoral, também desde esses já 500 anos, mas Portugal não andou pelo interior desses territórios, como aliás quase nenhum país andou pelo território de África até aí, meados do século XIX. Vocês terem uma ideia, nessa altura não se sabia onde é que era a nascente do Nilo, não se conhecia o interior da África, nós conhecemos portanto, foi só nessa altura que enviámos Serpa Pinto, que enviámos Roberto Ivans para o interior, que aquilo era um absoluto desconhecido. Mesmo, por exemplo, quando acho que já conversámos aqui acerca da escravatura, eu devo ter referido, por exemplo, os portugueses não capturavam escravos em África, nem tínhamos dimensão para fazer isso. Tínhamos as tais feitorias e comprávamos escravos que outros consolas africanos ou que eles capturavam. Portanto, aquela ideia que estávamos lá há 500 anos, de facto, é um mito, que foi cultivado. Efetivamente, nós começámos a estar em África desde meados do século XIX. Aí é que começámos a estar em África, portanto, desde o final da monarquia. A Primeira República também apostou muito em África, e o Estado Novo deu continuação a essa aposta. Portanto, basicamente, essa foi a nossa relação com a África. Eu penso que um dos problemas do Estado Novo foi não se ter apercebido que, após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo foi resvalando para um cenário em que qualquer forma de colonização tradicional seria inaceitável. Ou seja, o mundo não aceitaria que houvesse países, nomeadamente países europeus, a controlar outros países, no caso, países africanos. A grande perdedora da Segunda Guerra Mundial foi a Europa. A Europa antes tinha algum domínio sobre o mundo, e no final da Segunda Guerra Mundial a Europa, portanto, perdeu toda essa ascendência que tinha, e os grandes vencedores foram, por um lado, os Estados Unidos e, por outro lado, a União Soviética.
Se nós pensarmos que a Europa, nomeadamente Inglaterra e França, declararam guerra à Alemanha para defender a Polónia, e a Polónia depois, no final da guerra, não acabou livre, mas acabou nas garras soviéticas. Portanto, basicamente, não houve capacidade, ou não havia ambiente para que houvesse colónias. O Estado Novo demorou muito a perceber-se disso. Para vocês terem uma noção, França tinha o seu império colonial. E digamos que a joia do império colonial francês foi a Argélia. Então começaram a haver umas insurreições na Argélia. E, para vocês terem uma noção, era ministro do interior na altura, o François Mitterrand, que veio ser depois presidente da República, e, portanto, era o primeiro-ministro Pierre Mendès France. E o Mitterrand chegou lá e disse que a Argélia é francesa, que qualquer negociação com guerrilheiros é uma guerra, que era impossível, que não havia qualquer hipótese de eles terem independência. O de Gaulle, que era de direita, candidatou-se para dizer que a Argélia é francesa e, portanto, não há cá abébias. E o que é que aconteceu? O de Gaulle candidatou-se, ganhou as eleições e começou a ver que não havia hipótese da Argélia ser francesa. Porque o mundo todo não permitiria que a Argélia fosse francesa. Devíamos ter os Estados Unidos a pôr veneno, devíamos ter a União Soviética a pôr veneno, porque, portanto, o novo cenário que existiu, que não era um cenário colonial, foi um cenário pós-colonial, onde os Estados Unidos mandavam por interposta pessoa e a União Soviética mandava por interposta pessoa. Agora, podemos pensar se isso foi melhor para os países ou pior. Eu penso que, nomeadamente para a África subsaariana, que a descolonização foi terrível. Mas às vezes na vida acontecem coisas terríveis que são impossíveis de não acontecer. E aquilo que eu culpo o Estado Novo foi de não se ter apercebido e não ter preparado melhor. Portanto, não se ter apercebido que isso seria uma inevitabilidade. Se a nossa descolonização podia ter corrido melhor, podia. Mas não podia ter, se calhar, corrido muito melhor, porque não houve descolonizações da África subsaariana, praticamente, a não ser tipo a Namíbia, que já foi uma descolonização moderna ou isso, que tenham corrido francamente bem. A descolonização foi... E é uma das coisas que me faz impressão, as pessoas não se confrontam com isto. O Fausto, portanto, o músico, disse há não muito tempo que acreditava que os angolanos que eram mais felizes durante a colonização. E parece que caiu o Carmo e a Trindade. Aquilo que ele disse foi uma banalidade. Mas é uma banalidade que nós não temos capacidade de enfrentar. Nós não temos capacidade de dizer que Moçambique é um Estado falhado. Ou seja, cá em baixo em Maputo não controlam nada do que lá se passa em Pemba, a 2000 e tal quilómetros acima. A Guiné-Bissau, que diziam antes que só não era riquíssimo porque era explorada por nós, é um Estado falhado, um narco-Estado. Portanto, Angola, que tem algumas características boas, mesmo assim foi uma cleptocracia. O único país que correu razoavelmente bem foi Cabo Verde, e eu acho que teria corrido muito melhor se tivesse ficado ligado a Portugal, como ficaram as Ilhas Caraíbas francesas, e por aí fora. O que é que eu vos queria passar com esta mensagem, sobretudo? Foi que a descolonização foi uma coisa, digamos que foi uma... desgraça não é a palavra certa. Foi uma maldição que se abateu sobre a África, mas que foi uma maldição que se calhar teria que ter acontecido, porque nós às vezes não conseguimos portanto, ir contra os ventos da história, e que foi pena que o Estado Novo não tivesse se apercebido disso mais cedo, porque aí não teríamos feito uma descolonização exemplar, que isso não existe, mas teríamos feito algo que teria sido melhor para nós e, sobretudo, melhor para os povos que lá ficaram. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Até para a semana. Cá nos vemos.